E aí, rede de Audit GE do Brasil, tudo certo? Meu nome é Juliana, eu sou VP Audit GE aqui em Floripa e eu também sou NST IR para Long Term. Eu passei um form para vocês, perguntando alguns feedbacks e pedindo para vocês me falarem como é que estava o trabalho do time de NST. E muito obrigada, por sinal, várias respostas bacanas, continuei respondendo, vou querer coletar esses feedbacks ainda bastante, mas algumas coisas apareceram que eu achei que a gente poderia resolver já, e uma delas era fazer uma capacitação falando um pouquinho mais de IR para a rede. Então, por que a gente trabalha com IR, qual que é a ideia de IR, qual é o why de IR? E aí, para começar, uma coisa que a gente vê muito na rede de Audit GE é que a gente meio que faz feira com os nossos EPs. O que significa fazer feira com os nossos EPs? A gente vê os EPs que a gente tem, a gente cata uma vaga que ele se encaixa, a gente manda ele se aplicar e vê no que vai dar. E aí fica naquela, eu tenho esse EP, mas eu tenho essa vaga. E aí você fica catando e vai fazendo uma feira até você conseguir o approve que você quer. Isso demanda muito trabalho, isso demanda uma energia e um tempo absurdo e não é a maneira como a gente gostaria de trabalhar dentro da ESEC, porque isso nem é sustentável. Então, quando a gente fala de IR, a gente fala também de tentar resolver alguns problemas da rede e escalonar os resultados que a gente quer atingir no semestre, no ano e daqui pra frente dentro da ESEC. Então, beleza. Quais são os maiores problemas da rede hoje? Além da gente fazer essa feira, a gente gasta bastante tempo fazendo algumas cooperações a nível local. Então, por que não trabalhar com cooperações nacionais que realmente dão certo, ao invés de ter vários escritórios que fecham várias cooperações que, na verdade, querem entregar a mesma coisa? E beleza, além de tudo isso, a gente tem uma dificuldade gigantesca de conseguir ter processos claros junto com a galera de ICX. Então, por mais que os nossos CPs estejam se aplicando, que a gente envie CVs ou etc., a gente não sabe exatamente o que acontece depois disso. Então, tem muitos países que o EP se aplica e a gente não sabe quando o currículo dele vai ser enviado para a empresa, quando ele vai receber um feedback. E por mais que a gente entre em contato com a RCX, não são todos que nos respondem. E nem sempre é exatamente aquilo que eles dizem. Então, existe sim um problema aí de a gente conseguir ter uma timeline de processos que se adeque tanto para o ODX quanto para a ICX. Então, beleza. E aí, no topo de tudo isso, a gente tem em Audit GE uma dificuldade muito grande de entregar o value delivery que a gente tanto fala, de entregar a experiência de IESEC. E aí, quando a gente fica aí dando vários approveds com empresas em específico ou com até países específicos, sei lá, continente específico, fica um pouco complicado de a gente entregar a experiência que a gente quer vender. Porque no final das contas não deveria importar isso, deveria sim importar o desenvolvimento que a pessoa vai ter num GT ou num GE. Então, beleza. A IR veio aí para tentar solucionar algumas coisas e tentar nos ajudar para escalonar os nossos resultados. E aí, tem algumas coisas que a IR tenta focar mais para a gente conseguir resolver todos esses nossos problemas de rede. Primeiro de todos eles, value delivery, que nem eu tava falando. Então, quando a gente fala de value delivery, a gente fala de realmente conseguir entregar a experiência que a gente tanto fala de IESEC. Beleza, a gente tem os nossos EPs, a gente foi lá, gastou um tempão para alinhar eles, para falar sobre propósito da organização, para falar sobre qual a experiência que a gente quer entregar. E aí, quando a gente finalmente envia o EP para o país para onde ele vai, ele não tem a experiência que ele comprou. Então, muitas vezes, quando a gente fecha um approved para algum EP, a gente não sabe exatamente como é que aquele país vai receber ele, a gente não sabe exatamente qual é a experiência que aquele país vai oferecer e a gente não está entregando value delivery. Então, o EP está tendo um choque muito grande aí de expectativa e realidade. E a AIR vem exatamente para tentar resolver isso, para que a gente comece a trabalhar com países que estão alinhados com questão de value delivery, alinhados com a experiência que a gente quer entregar e que vão sim oferecer a melhor experiência para os nossos EPs. Beleza, segunda coisa. Processo legal. Então, tem muitos países aí que a gente não sabe como é que funciona a parte de vistos, de legalização, e mesmo assim a gente continua enviando. A partir do momento que o EP dá o approved, quer dizer, na verdade, a partir do momento que o EP entra em contato com a ESEC e a gente decide que a gente vai enviar ele para o intercâmbio, ele é nossa responsabilidade. Então, se a gente não está se preocupando com a questão legal de como ele faz para chegar no país para onde ele comprou a experiência, a gente está errado, deveria estar se preocupando sim, porque isso faz parte da experiência. Então, trabalhar com IR também é trabalhar com países que a gente tem clareza de processos legais, que a gente pelo menos sabe onde procurar os processos de visto, que a gente vai conseguir sim entregar uma experiência bacana para o EP desde antes de ele sair do Brasil. Então, a gente tem aí uma galera de Visa,
principalmente Ricardo, maravilhoso, que cuida dos vistos para a rede e que estão aí procurando informações e coletando essas informações sobre os países que são alinhados para a gente trabalhar com IR. Tudo isso para garantir uma experiência bacana para os nossos EPs. E aí, em terceiro lugar, produtivo. Por que a gente trabalha com IR? Porque simplesmente é muito mais produtivo. Então, ao invés de a gente ficar fazendo aquela feira, ao invés de ficar gastando muito tempo e muito esforço com EPs e vagas diferentes todo o tempo, a gente foca o nosso tempo e as nossas energias em algo que vai trazer um resultado. Então, trabalhar com IR é você conseguir focar nos países que realmente vão trazer a experiência que você está tentando vender para o seu EP de uma maneira mais suave, de uma maneira mais alinhada e mais clara. Beleza? Qual que é a ideia de IR por trás de tudo isso, então? É que a gente comece a trabalhar com países que realmente são top suppliers dos subprodutos que a gente trabalha. Então, se a gente tem EPs com perfil com background de TI, de educacional, de gestão, quem são esses países que têm as vagas para os nossos EPs? Como é que são os processos com que eles trabalham? Como é que a gente pode fazer isso ficar ainda mais rápido e mais claro, tanto para a parte de OGX quanto para a parte de ICX? E como é que a gente faz isso de uma maneira legal, de uma maneira correta e que os EPs não vão ter problema de legalização quando forem viajar. E aí, a IR está exatamente inserido nisso, tentando fazer com que os intercâmbios aconteçam de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais sustentável também. A IR está aí sim para a gente conseguir escalonar resultados, mas principalmente para a gente escalonar resultados de uma maneira sustentável e crescendo com outros países também. Eu sei que esse vídeo não é para ser muito comprido e tal, tem muita coisa que a gente pode conversar ainda, mas por favor, se sintam super à vontade para falar comigo, para me procurar sempre que vocês quiserem tirar dúvidas. Eu queria só falar um pouquinho sobre a IR e como é que a gente roda, como é que a gente está tentando fazer esse time funcionar esse semestre. Ainda tem bastante coisa para melhorar, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, no engajamento de vocês. E assim, pensem comigo, trabalhar com a IR é basicamente fazendo uma metáfora. Como se você fosse vegetariano e comesse carne nos finais de semana. Você não é vegetariano. Então, se é pra trabalhar com IR, pra trabalhar com IR na veia, é pra falar, cara, é assim que eu vou entregar os meus intercâmbios, porque eu acredito que isso vai dar resultado de uma maneira que eu concordo e que eu acho que a exec tem que trabalhar daqui pra frente. E não ficar dando ali uns approveds desalinhadinho só, né, de canto. A gente realmente tem que comprar essa ideia. A IR é uma maneira, sim, de fazer os resultados escalonarem. A gente está tentando implementar alguns projetos. Então, a gente tem o Time to Teach com o Equador, que é um projeto de educacional. Tem vários CLs rodando aí e a gente está sempre aberto a feedbacks para saber como é que esse projeto pode melhorar. Tem alguns CLs que estão rodando um piloto de TI com a Alemanha, que é o Develop Together. Também, mesmo esquema, a gente tentando fazer um projeto com um país, foco em algum subproduto que eles têm as vagas e a gente tem os EPs. A gente também tentou fazer com a TCS, né, na Índia, pra gente conseguir aí uns approveds bacanas com uma empresa super top. E fica agora, as próximas semanas, o time de NST vai continuar trabalhando para desenvolver ainda outros projetos, tanto de GE quanto de long term, pra gente conseguir escalonar os resultados da rede ainda mais. Eu acho que é isso, galera. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, falem comigo, falem com qualquer pessoa do time de NST. E é isso aí, bora dar muito aproveito. Show? Beijo!